Esse canal aqui eu falo de diversas coisas aqui dentro, seja de pessoas, seja de coisas, seja de acontecimentos no geral da internet. E eu passo muito tempo na internet. E consequentemente eu vejo bastante pessoas comentando e falando sobre diversos assuntos que tá aqui dentro. Normalmente eu não acompanho somente um indivíduo ou poucas coisas, eu acompanho meio que no modo em geral as coisas que tá na internet. E recentemente eu vi bastante gente comentando sobre um tal de Mail Club. Mail Club, pra quem não sabe, é basicamente um serviço de assinatura que você paga pra alguém e você começa a receber postagens, produtos físicos na sua casa. E acontece que a Karen Bakini, que é uma pessoa que eu acompanho, assim, bastante pouco pra ser bem honesto, ela lançou um Mail Club e muita gente tá comentando sobre isso. E eu meio que queria explicar um pouco do que aconteceu sobre o meu ponto de visão e pra ver se você também concorda e pra você entender um pouco mais também sobre como hoje em dia é normalizado o uso de IA. Eu queria provar hoje nesse vídeo que você usa IA sem o seu consentimento. Mas antes de começar, deixa o like aí, hype pro canal, que isso ajuda demais o canal a continuar aqui e fazer e chegar mais pessoas no vídeo. É isso, valeu. Mas antes de entrar no meu assunto principal desse vídeo, que eu já queria fazer há muito tempo atrás eu tinha feito um vídeo que hoje em dia tá privado, eu não sei porque eu privei ele, mas ele tá privado. Era um vídeo falando sobre o consumo de IA. E resumidamente, naquele vídeo, é basicamente eu explicando como que naquela época já tava muito avançado a IA. Vai pensar que, tipo assim, quanto mais tempo passa, mais se vai tornando realidade, sabe? Só que pra eu tocar nesse assunto antes, eu tenho que falar um pouco do que me fez querer gravar esse vídeo de novo, que é o caso da Karen Bakini. A Karen Bakini, como eu expliquei, ela fez um Mail Club, só que esses produtos, algum deles era feito por inteligência artificial, que é os desenhos. Os desenhos que ela diz que, resumidamente, ela fazia, o que, assim, com todo o respeito do mundo, a Karen não fez. Ela meteu o louco falando que ela fazia com aquarela, assim, não faz sentido nenhum. E que, basicamente, ela tava fazendo tudo à mão, que era basicamente feito por ela e que você recebia na sua casa, ela falando que tudo ia ser feito com muito carinho. Mas eu sentia muita falta de dar um lançamento pra vocês, uma coisa assim que fosse pelo menos mensal. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer uma parada que depende 100% de mim pra entregar pra vocês. Here comes the money. Obviamente é feito um discurso pra você comprar aquele produto ali, sendo que é um produto que teoricamente nem foi ela que fez, ela meio que vende que foi ela, mas não foi feito por ela. E tem diversos erros, seja no cabelo, como meio que se fundindo com o morango, a mão esquisitíssima, grandona na tela, outros milhares de defeitos que tá presente no desenho, e se você parar pra olhar e observar, você vai ver diversos erros, não tem como você falar que não tem erros, tem bastante até. E por causa desse problema que existiu, diversas pessoas começaram a discutir e falar sobre isso. Tem até um artista, inclusive, nesse caso, fez um desenho muito parecidíssimo com o da Karen Bakini e, tipo assim, é idêntico o desenho. Se você for olhar, só tem, tipo, uma coisinha ali diferente ou outra. E por conta disso, muita gente caiu em cima e tá certo. Não tem sentido nenhuma pessoa com o tamanho da Karen Bakini tá fazendo isso. Talvez seja que a Karen Bakini queria meio que se aproximar do público de alguma forma, escolheu meio que essa forma de querer vender produtos que foram feitos à mão. Só que o problema é que ela poderia vender qualquer coisa feito à mão. Mas por que desenhos feitos por IA? Ela poderia tentar, sei lá, um origami. Ela poderia fazer qualquer coisa. Ela fez um desenho feito por IA. Não faz sentido nenhum, sabe? E meio que isso morreu lá. A Karen Bakini, hoje em dia, ela respondeu, ela explicou o método. Só que meio que não dá pra acreditar que realmente foi ela que fez os desenhos. Ela meio que tentou explicar, dizendo que ela realmente fazia os desenhos. Ela fez um speed paint ali de um desenho dela. Só que, tipo assim, eu não consigo acreditar nisso. Inclusive, quando tava gravando esse vídeo, ela realmente se desculpou, falando que ela tinha usado a IA. E eu já sei que a coisa do Mail Club virou uma polêmica gigantesca. Mas já vou adiantar aqui que eu fiz merda. E quando eu faço merda, eu sempre venho aqui assumir os meus BOs. Eu sempre acho que a pessoa, se ela errou, ela pode melhorar e entender onde ela errou. E eu acho que a Karen Bakini foi um exemplo perfeito disso. E é isso. Mas isso não altera no ponto do vídeo que eu vou falar agora. Que é a IA, ela meio que hoje em dia tá em tudo. E quando eu digo tudo, é quase tudo. Só que isso é um caso que é bastante discutido na internet já há muito tempo, na real. Porque muita gente faz isso. Muita gente meio que finge que fez um desenho, sendo que não foi a pessoa que fez o desenho, foi uma IA. Naquele vídeo que eu tinha feito muito tempo atrás, eu já tinha meio que falado que a gente ia chegar num ponto que a gente ia consumir IA se a gente perceber. Seja de propagandas, influências, enfim, no geral, a gente ia começar a ver bastante IA. Meio que comprovou conforme o tempo. Achei que ia demorar bem mais, mas foi tipo em papo de um ano mais ou menos que virou realidade. A Kazé TV hoje em dia usa IA. A Kazé TV tem de 40 milhões de inscritos. A Kazé TV pega 20 milhões de pessoas assistindo uma live. E o cara usa IA, não faz sentido. E por conta disso, a utilização de IA, conforme o tempo for passando, vai se tornando comum. Muito tempo atrás, inclusive, a Apple tomou muito hate no passado, porque ela tinha feito um comercial usando a IA. E a ideia que o comercial queria passar é que, basicamente, meio tudo que a arte representa ia estar no novo iPad dela. Tipo, obviamente é de mau tom, sabe? Você usar uma IA fazendo uma propaganda que você tá meio que englobando todos os tipos de arte em um aparelho eletrônico, não pega bem. E depois, ironicamente, a Samsung foi fazer um
comercial se sensibilizando pela luta da IA, meio que fazendo uma garota pegando o violão destruído e cantando depois, mas no final da propaganda tem lá Galaxy AI. Parece realmente piada o negócio desse. Acho que hoje em dia chegou na discussão muito mais sobre usar a IA como ferramenta e até que ponto ela vai ser regulamentarizada do que realmente proibir 100%, porque é inegável que hoje em dia a IA ela já é bem utilizada. Todo mundo utiliza IA sem você querer ou não. Você vai para algum tipo de instituição, algum tipo de empresa, você usa o tipo de IA. Uma empresa, ela visa, infelizmente, o lucro dela, então ela vai usar IA. E a Karen Bakini, meio que pra visar um pouco mais do lucro, ela provavelmente deve ter visto dessa forma. Assim como a Casa TV, assim como metade dos anúncios das BR. E por conta disso, a normalização da IA vai se tornando cada vez mais comum, e isso vai deixando você consumindo IA, e você sem perceber, isso já tá na nossa sociedade. A única coisa que eu acho realmente paia e que eu não consigo gostar de ver pessoas usando é a pessoa usar IA num meio artístico. Eu acho muito cara de pau você vender produtos ou você falar que você fez aquilo ali, sendo que foi uma IA e não você de verdade. Você meio que tá vendendo uma falsa identidade pras pessoas, porque teoricamente a pessoa tá comprando porque aquilo é seu. E se aquilo não é seu, elas estão sendo enganadas, sabe? E ver isso acontecendo de perto e realmente acontecendo é tão bizarro quanto, sabe? Eu acho de mau tom e de respeito a realmente artistas quando você fala que você produziu aquele conteúdo, sendo que foi feito por inteligência artificial. Você, por exemplo, ser uma empresa e visar lucro, entendo porque é o capitalismo, não tem o que a gente fazer, mas você vender, fazer tudo isso é bizarro ainda mais a Karen Bakini do tamanho que ela é. Eu ver tudo aquilo foi tão estranho quanto ver, por exemplo, a Casa TV produzindo IA, porque eu sou uma pessoa que entende o fato que hoje em dia a gente vive num mundo que é capitalista e não tem como a gente mudar isso, tá empregado na sociedade. É bizarro ver essas pessoas que são teoricamente influencers, estão ali realmente influenciando as pessoas, e por isso que me levanta o questionamento do que realmente hoje em dia é comum. A gente consome IA sem a gente perceber, a gente usa IA sem a gente perceber, a gente conversa com o ChatGPT sem querer, a gente faz bastante coisa sem querer, pergunta, a gente pesquisa no Google e a gente meio que tá lá no Google AI, tudo hoje em dia tem uma IA embutida. Hoje em dia não tem como você falar que você não usa IA 100%, alguma coisa você já usou e não percebeu, e coisas como produtos até, hoje em dia já tem tantos que não dá pra dizer o que é o que não é. E isso é tão ruim porque tem artistas hoje em dia que literalmente falam que o conteúdo dela é realmente original, mas ela é confundida com uma inteligência artificial. E por conta disso, essa normalização em massa e meio que empurrada com a barriga, a gente consome e usa IA sem a gente perceber. E meio que esse vídeo todo é pra levantar um questionamento. Eu queria entender a sua opinião. Se você quiser deixar nos comentários aí o que você acha, seria muito legal eu ver a opinião de vocês, pra eu entender também qual que é a gravidade do problema que já tá hoje em dia, porque eu sou uma pessoa que usa a internet bastante e eu meio que prendo na minha própria bolha, então eu queria ouvir mais pessoas falando sobre isso, então por isso que eu fiz um vídeo sobre isso. E não menos importante, muito obrigado aos membros aí. Se você quiser se tornar membro aí, tá aí embaixo o botãozinho, por favor, ajuda demais o canal. E até o próximo vídeo, sábado, meio-dia, e eu tô mostrando agora o rosto, né, pra quem não percebeu, aqui tem a minha cara. Eu tô tentando testar esse formato novo aqui no canal, pode ter ficado ruim esse primeiro vídeo, mas eu tô tentando trazer algo legal e diferente, que seja mais legal e vocês tenham mais a proximidade comigo, né, porque acho que só minha voz fica algo meio monótono. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like aí e até o próximo vídeo, meio-dia, sábado.